Problema. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção da bimestral e do trabalho. Questão número 1. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material do funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que átomos, ou seja, de matéria, e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos, Platão insistia que o intelecto humano é imaterial, a alma humana sobrevive ao nosso corpo. Então, na obra O Cérebro Conduz a Mente, um levantamento da opinião dos psiquiatras do Alexandre Moreira Almeida e de Saulo F. Araújo. A partir das informações das relações presentes no texto, conclui-se que temos o monismo de Demócrito e o dualismo de Platão. E aí a gente pode concluir o quê? Nós estamos falando de filosofia moderna. Qual filósofo moderno defende o dualismo? Descartes. Entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes, defendendo que mente e cérebro são duas coisas distintas. O cérebro seria a parte material do nosso pensamento e a mente seria uma coisa completamente distinta do cérebro. Como separação entre o pensamento, a res cogitans, e a extensão, a res extensa do Descartes. Então o dualismo de Descartes é composto dessas duas substâncias. Segundo ele, toda a realidade é composta de duas substâncias. Res extensa, que são os corpos materiais, e a res cogitans, que são as almas, o pensamento. E tudo que existe é composto de uma ou dessas duas coisas. Os seres da natureza são compostos de res extensa. O homem é composto de res extensa e res cogita, ou seja, de corpo e alma. E os seres espirituais, como os anjos e o próprio Deus, são compostos somente de res cogita. Mas Deus, ele coloca numa categoria diferenciada, como res infinita, o ser transcendente, que teria feito o nosso mundo e depois o abandonado. E hoje o universo funciona de acordo com as leis da física, as leis da mecânica física, o universo sendo uma grande máquina, um relógio. Deus teria sido o relojoeiro que fez o relógio, deu corda e deixou funcionando aí. Mas Deus atualmente não mais interfere no nosso mundo. Questão número 2. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaremos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então, nas regras para a orientação do espírito, Descartes está criticando o fato de que muita gente conhece história, mas não consegue resolver os problemas científicos. Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado de quê? A autonomia do sujeito pensante. Então, o sujeito que pensa, a res cogitans, precisa de autonomia, de independência em relação ao passado para que ele possa desenvolver o seu próprio pensamento. É isso que o Descartes faz na filosofia. Ele vai questionar e duvidar de tudo que foi ensinado para ele sobre a história da filosofia e vai tentar partir de si mesmo para empreender a sua empresa filosófica. Questão número 3. O conhecimento é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana. Os principais filósofos modernos argumentaram que o nosso conhecimento do mundo seria muito limitado, se não pudéssemos ultrapassar as informações que a percepção sensível oferece.
No período moderno, qual processo cognitivo foi ressaltado como fundamental, pois permitia obter conhecimento direto, novo e capaz de antecipar acontecimentos do mundo físico e também do comportamento social? Qual método de conhecimento foi defendido pelos modernos e em especial pelos empiristas? A indução. A indução, que é um processo de conhecimento que funciona como? De experimentos particulares, você chega a uma conclusão geral. Eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu chego a uma conclusão geral a partir dessas experiências particulares. Qual que é a conclusão geral que eu posso chegar a partir disso? Os metais são bons condutores de energia elétrica, né? A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória do conhecimento anterior, que passa a ser considerado como mera opinião, doxa, ou seja, algo particular, individual. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Isso está na obra Introdução ao Filosofar, de Gerd Bornheim, filósofo brasileiro. A partir do texto é correto afirmar o quê? Número 4. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. O próprio Descartes vai usar a sua dúvida metódica, a dúvida como método, como um caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Então a dúvida é que vai nos permitir chegar a esse tipo de conhecimento. Ele começa duvidando do que ele tinha, ou do que ele experimentava por meio dos sentidos. Duvida de tudo aquilo que os professores tinham ensinado para ele. Ele chega à dúvida hiperbólica, ou seja, ao exagero de dúvida, ao duvidar da própria existência. Será que eu existo mesmo? Aí ele chega a uma conclusão. Peraí, tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. É o cogito ergo sum. Penso, logo sou, ou penso, logo existo, da questão número 5 de René Descartes. Conclui-se que número 5. O pensamento é algo mais certo do que a própria matéria corporal. Eu posso duvidar se eu tenho ou não um corpo, mas não tem como eu duvidar se eu penso. Porque duvidando que eu tenho um corpo, eu estou pensando. Meu corpo pode ser só uma ilusão do meu pensamento, mas o meu pensamento é real, mesmo se iludindo. Questão número 6, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Isso está em Meditações Metafísicas do Descartes. Texto 2. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. Se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Está na obra Uma Investigação do Sobreentendimento Humano, David Hume. No texto, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano, mas cada um partindo de uma perspectiva diferente. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume são, ou atribuem, diferentes lugares ao papel dos sentidos. Para os empiristas como Hume, os sentidos são a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento. Para racionalistas como Descartes, nós não podemos confiar nos sentidos, porque os sentidos nos enganam no processo de obtenção do conhecimento. Questão número 7. Analise a seguinte afirmação. Uma frase pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, dos astros, dos céus e dos corpos que nos cercam, tão distintamente quanto conhecemos os diferentes mistérios de nossos artesãos,
e pudéssemos aplicados pela mesma forma a todos os usos para os quais são próprios, e tornando-nos assim como senhores e possuidores do universo. Essa afirmação refere-se... Número 7. Essa afirmação refere-se à alusão de Descartes acerca do conhecimento que se configura como domínio do homem sobre a realidade. Isso já tinha sido defendido no início da modernidade pelo Francis Bacon. Francis Bacon dizia que saber é poder. Então, o conhecimento nos dá poder sobre a realidade, sobre a natureza. O Descartes endossa essa posição. Quanto mais nós conhecemos, mais domínio nós temos sobre a realidade, sobre a natureza, sobre o mundo à nossa volta. Saber é poder. Eu dizer isso no século XX, afirmando que a ciência se transformou num instrumento de dominação política, um instrumento de dominação não só política, mas também biológica, o biopoder. O conhecimento científico domina, hoje em dia, até sobre as nossas ações, o nosso comportamento, tentando nos disciplinar, dizendo para nós o que pode ou não pode ser feito, o que é bom, o que não é bom, o que é saudável, o que não é saudável. Então a ciência, hoje, ela determina o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. O conhecimento virou um poder de controle, de dominação, de disciplina. Questão número 8. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Na obra Ensaio acerca do entendimento humano, do John Locke. Ou seja, nós não nascemos com conhecimento nenhum para ele. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, defendia o quê? Que todo conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, dos sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Não há ideias inatas. Quando a gente nasce, a gente é uma tábua rasa, é uma folha de papel em branco. Todo o conhecimento que nós a dar experiência. Questão número 9, leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem imediata ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. Isso é na obra Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Com base no texto dos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David Hume, pode-se afirmar o quê? Para David Hume, todas as nossas ideias, elas vêm de onde? De impressões. Impressões sensoriais, ou seja, vêm dos sentidos. É impossível você ter uma ideia de algo que você nunca viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro, nem o sabor. Então, todas as nossas ideias vêm de impressões. As impressões são mais vivas e mais fortes. Agora, por exemplo, vocês estão tendo impressões. Alguns estão me vendo, alguns estão me ouvindo. O meu cheiro não estão sentindo, nem o meu sabor, nem estão me tocando, mas estão me vendo e ouvindo, né? Então, com exceção daqueles que estão dormindo ou fazendo outra coisa que não seja prestar atenção na aula. Vocês estão tendo impressões. Dessas impressões depois ficarão ideias. A ideia é sempre mais fraca do que a impressão. Por isso que muitas das vezes, na hora da porque a ideia ficou fraca, a impressão não foi tão forte. Isso aconteceu também com um dos nossos maiores artistas, um dos maiores artistas da história brasileira, do Piriquim, o Aleijadinho. Uma vez pediram para ele fazer um leão. Ele era um escultor, ele fazia geralmente temas bíblicos, fez os apóstolos, fez os profetas. Aí pediram para ele fazer um leão
símbolo do leão da tribo de Judá, que é um símbolo bíblico referente a Jesus. O Aleijadinho nunca tinha visto um leão. Como é que ele vai fazer um leão sem saber como é que é um leão? Sem nunca ter visto, ouvido, tocado, sentido o cheiro ou o sabor de um leão. Como é que se faz isso? Hein? Oi? Você consegue imaginar um leão sem pelo? Como é que você vai imaginar sem saber como é que é? Tentaram falar para ele mais ou menos como é que era um leão. Aí ele foi e fez o leão. O leão da tribo de Judá. Saiu algo por isso, um macaco. Talvez falar para ele, parece um mico-leão dourado, esse mico, né? Ele tinha uma juba e ele ficou mais ou menos daquele jeito ali. Não tem como você ter uma ideia de algo que você nunca viu. E toda ideia vem de alguma impressão. O Aleijadinho não tinha impressão de leão, não tinha como ele fazer um leão tal como era o leão. A menina foi da outra sala e foi pesquisar. E viu como é que era o leão do Aleijadinho, né? A aberração que saiu. Coisa muito... Se vocês imaginarem um elefante, vocês conseguem imaginar um elefante? Sim. Por quê? Porque a gente já viu. Já viram um elefante. E alguém que nunca viu um elefante, consegue imaginar um elefante? Um cego de nascença. Como é que você vai falar para o cego como é que é um elefante? Explicar para ele. Oi? Pois é. Como é que você vai explicar uma cor para um cego de nascença? Um vermelho, azul? Um surdo de nascença. Como é que você vai contar para o surdo de nascença como é que é uma música? Então, não tem como as pessoas terem ideia de algo que elas não podem ter impressão. Como é que você vai explicar? Sabia que tem gente que nasce sem capacidade de sentir o cheiro? Imagine você explicar para uma pessoa a catinga de um peido ou o cheiro de um perfume. Nasceu sem olfato. A pergunta é boa. Qual que é? Faz aí, Qual que é a pergunta? Do surdo. Eu vou como é que o surdo é surdo? Vai. Ainda tem gente que você fala língua de sinais, né? Mas explicar os sons para ele não tem como. A voz de tal pessoa é assim, assim, assim. Como é que você vai explicar o sabor de uma picanha com alho? O sabor de uma pizza? O sabor de um açaí? Você não sente o sabor. Então, se não tem impressão, não tem ideia. É o que defendia o livro de Jó. Lição número 10. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos da experiência. Gente, olha pra frente, vá silêncio e preste atenção aqui, ó. Quando pensamos em uma montanha de ouro,
não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Aí você cria uma ideia fictícia. Montanha de ouro? Como é que você tem uma ideia então de montanha de ouro? É possível imaginar uma montanha de ouro. Por quê? Você junta duas ideias diferentes, uma só. Podemos conceber um cavalo virtuoso. Duas coisas que você já viu, a montanha e o ouro. Você junta uma ideia só. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. Gente, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Está na investigação sobre o entendimento humano do David Hume. Hume estabelece um vínculo. Gente, então Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão. Tudo que nós pensamos, só pensamos graças a impressões que a gente já teve, ou seja, coisas que a gente já viu, ouviu, sentiu o cheiro, sabor, tocou. Então ele estabelece um vínculo entre o pensamento e impressão, considerar o quê? É possível pensar num cavalo com asas, o Pégaso. Por quê? Você vai juntar duas ideias de coisas que você já viu. Um cavalo com a asa e colocar no mesmo ser. Mas existe um cavalo com asa? Um cavalo alado? Aonde? Talvez aí com o avanço da ciência, ela comece a produzir animais híbridos, né? Vai fazer uma cruzação, um cruzamento genético de um cavalo com uma águia. Aí nasce um cavalo com asas. Aí vai lá e faz uma esfinge. A ciência. A esfinge é um monstro mitológico. Tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas. Imagine a engenharia genética fazer isso. E aí o mundo futuro vai ser um mundo de seres híbridos. A ciência já modifica geneticamente. Todos dos alimentos que a gente consome são transgênicos. Ela já manipula geneticamente alguns animais, mas elas não conseguem, a ciência ainda não consegue cruzar espécies com espécies. Isso, espécies diferentes. Um cachorro, tem muitos cachorros nossos que são cruzamento genético, é a manipulação genética, mas é entre cachorros. Não cruzou geneticamente um cachorro com um gato. O dia que a ciência descobrir a forma de fazer isso, a gente vai começar a ver seres que antigamente habitavam somente a nossa imaginação, somente a mitologia, a fantasia, a ficção. E aí imagine cientistas fazendo essas modificações genéticas em seres humanos e criando os X-Men. Usando humanos com animais e com outros seres aí, né, sensitivos. Aí nós vamos ter os humanos geneticamente modificados, mutantes. Ela tem seu cavalo? Aí já é uma coisa mais psíquica, né? Não é biológica. Porque na biologia, se cruzando espécies, ela não teria forma humana. Ela teria, por exemplo, seria um centauro. Corpo de cavalo, né?
busto de humano, como um centauro. Mas aí tem gente que acha que tem seres humanos que acham que é cachorro, que vive em casinha de cachorro, fica latindo, maçã. Sempre tem. Tem gente que acha que é Aí muita gente usa esse argumento dessas pessoas assim para falar sobre os transgêneros. Pessoas que nascem num corpo, mas acham que é de outro corpo. Por exemplo, uma pessoa que nasce homem, mas se sente mulher. Aí eles pegam e falam, né? Mas e esses casos também de pessoas que nasceram achando que era um cachorro, achando que era um cavalo, achando que era um gato? Então, as pessoas disserem isso, assim como vamos dar o direito para um transexual, um transgênero, achar que é de um gênero diferente, aí surge um questionamento. A gente chama isso de preconceito, homofobia, né? Preconceito de gênero. Mas na verdade é uma questão filosófica interessante. Se quem nasce num corpo de mulher ou de homem pode se achar como outra coisa, por que é que uma mulher que nasce e acha que é um cavalo, um rapaz que nasce e acha que é um cachorro, um outro acha que é um gato, um outro acha que é um porco? Por que essas pessoas também não podem ser isso? Não pode viver lá entre os porcos, os cachorros, sair andando na rua? Aí entra o dilema, né? Então é isso aí. Vamos lá, Zé. 10 aí? A próxima hora a gente vai fazer a correção do trabalho aí, beleza? Não tem nota final aqui ainda, vai sair amanhã nos boletins. Aqui é só nota